Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a África, o contexto da chegada europeia na África. O que acontecia quando os europeus chegaram na África no século XV? No início da época moderna, as sociedades africanas apresentavam uma rica dinâmica interna. Tá? O deserto do Saara, por exemplo, era cortado por rotas de caravanas que realizavam um intenso comércio ligando o norte do continente às regiões da savana ao sul e alguns pontos da costa atlântica. No litoral índico, floresciam grandes cidades africanas com importantes centros comerciais de forte influência muçulmana. Ao mesmo tempo, surgiam reinos e impérios que se sucediam nas mais diversas regiões. E é nesse contexto que se inicia a ocupação europeia na costa africana. Os europeus vão chegar trazendo, portanto, novos valores, novas mercadorias, novos costumes, e será, portanto, o início da exploração indiscriminada de recursos humanos e naturais desse continente. Formas de organização africana. Muitas sociedades africanas eram organizadas de forma patriarcal, ou seja, organizadas em torno de uma figura masculina que detinha poder e autoridade tanto sobre a família quanto sobre a sociedade. Mas havia também sociedades matriarcais, em que as mulheres exerciam maior poder político e social. Formas de organização social africana. As sociedades africanas também se baseavam nas relações de parentesco. Portanto, era importante pertencer a uma família ou a um grupo, como algo fundamental para ser aceito socialmente. Por isso era comum que os escravos fossem, na maioria dos casos, estrangeiros. Organização política africana do século XV. Havia desde organização restrita, como pequenas aldeias, até grandes impérios estruturados numa vasta região territorial. Como se tornar um escravo na África do século XV? Bem, a escravidão estava presente em várias sociedades africanas do século XV. E uma pessoa só se tornava escrava se fosse uma pessoa capturada em guerra, um condenado pelas leis locais, ou quando esta se oferecia para pagar uma dívida. Atividades desempenhadas pelos escravos. Os escravos africanos desempenhavam diversas atividades econômicas, como a agricultura, a mineração, tarefas domésticas, soldados em batalhas em períodos de guerra, como conselheiro de um rei ou comandante de um exército. Em algumas sociedades africanas, a escravidão não era hereditária, e geralmente os filhos dos escravos iam sendo gradualmente incorporados à sociedade. As atividades econômicas da África do século XV. Cultivos de alimentos como sorgo, trigo e inhame, a criação de animais caprinos, bovinos e aves, e o comércio de curta e longa distância, realizado por rotas fluviais ou terrestres. O comércio de curta distância ele ocorria através da troca entre aldeias e cidades próximas. Geralmente se trocava alimentos que essas aldeias não produziam, e muitas mercadorias como tecido, sal e alimentos eram trocados em feiras realizadas por todo o continente africano. Já o comércio de longa distância efetuava a troca de produtos de diferentes regiões da África, como ouro, ferro, marfim, escravos, e efetuavam trocas também com outras regiões fora da África, onde se trocavam produtos como porcelanato, joias, especiarias vindas do Oriente. Esse comércio de longa distância era bem mais lucrativo. As religiões africanas no século XV. Bem, no século XV as principais religiões africanas eram as religiões tradicionais africanas, o cristianismo e o islamismo. As religiões tradicionais africanas eram seguidas por diversas etnias, se baseavam na relação entre o mundo natural dos humanos com o mundo sobrenatural de deuses e espíritos de pessoas mortas. É importante destacar que essas religiões eram muito importantes, muito fortes no cotidiano e influenciavam todo o cotidiano social, decisões políticas, regras de convivências e relações sociais. O cristianismo na África. Ele vai ser introduzido na África pelo Egito ainda no século I, vai se difundir por todo o norte da África, arrebanhando muitos adeptos, mas gradativamente vai sendo substituído pelo islamismo. O islamismo na África vai ser introduzido também pelo norte da África, pelos árabes, que vão invadir a região ainda no século VII, e vai se difundir de modo que no século XV muitos reinos e impérios africanos tinham o islamismo como uma religião oficial. Reinos e impérios africanos. Entre o século XV e o século XVI, muitas aldeias e cidades africanas
faziam parte de pequenos estados, tá? E alguns deles vão se expandir territorialmente, formando impérios e reinos, como o Marrocos, o Império Otomano, a Etiópia, o Benin, o Reino do Congo e a Monomotapa. O Marrocos, de maioria muçulmana, a etnia mais presente era a berbere, formaram na região um sultanato ainda no século XVI, sob a dinastia dos Saad, mesmo sofrendo ataque dos portugueses e dos otomanos. Eles conseguiram se fortalecer e expandir o seu território até o rio Níger, ocuparam cidades como Tombouctou e Gao e dominaram as rotas transarianas. Os otomanos são descendentes dos turcos islamizados da Ásia Central, né? Ocuparam a Anatólia ainda no século XIII, estabeleceram lá também um sultanato, um reino islâmico. Com o tempo alcançou a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Arábia, o norte da África, incluindo o Egito. Herdou o seu nome do seu fundador Otman I, em 1258-1324, e a partir de 1453 manteve a sua capital em Istambul, a antiga Constantinopla. Esse império vai durar até 1923, quando vai ser substituído por uma república da Turquia. A Etiópia. O Império Etíope se formou ainda no século XIII, sob a dinastia Axumita, convertida ao cristianismo ainda no século IV. No século XVI foram atacados por povos islamitas, principalmente pelo sultanato de Ahrar, e com a ajuda dos recém-chegados portugueses conseguiram vencer os muçulmanos. Apesar do contato com os cristãos católicos portugueses, eles se mantiveram ligados à igreja copta, fundada no Antigo Egito. O Benin, um dos reinos mais importantes do litoral noroeste da África. Suas origens remontam ainda ao século XIII, quando o povo Edo, de origem Yorubá, fundaram a cidade do Benin, na Nigéria atual. Expandiram seu território no século XVI, de modo que o Benin passou a ser a capital, e ocorre aí a expansão da atividade mercantil de peixe seco, dendê, sal, tecido e cobre. O Reino da Monomotapa. O Reino da Monomotapa foi fundado em 1430 por migrantes de etnia Shona, da região do Grande Zimbábue. O Grande Zimbábue era um palácio abandonado que se tornou um centro religioso frequentado por habitantes de Botua e de Monomotapa. O reino Monomotapa prosperou devido ao seu comércio com os Swahili e portugueses. Os portugueses navegavam o rio Zambezi em busca de ouro e em 1629 o reino Monomotapa passou para o controle português. O Reino do Congo. No final do século XIV, as regiões ao norte e ao sul do rio Congo eram habitadas por diferentes povos, principalmente os Bantos. O Reino do Congo foi, portanto, formado a partir de casamentos e alianças entre os povos bantos e os povos da região. A principal cidade e capital do reino era Banza-Congo. O Reino do Congo era dividido em províncias, distritos e aldeias. As aldeias eram chefiadas pelas famílias mais antigas, os chefes das aldeias eram submetidos aos chefes dos distritos e os chefes dos distritos eram submetidos ao governo da província. A autoridade maior do Reino do Congo era o Mani-Congo, o rei. A economia do Congo. O Reino do Congo era muito rico, a economia baseava-se na agricultura, na produção de ferro, na exploração do cobre e do sal no litoral. Produziam também intensamente o artesanato, a fabricação de tecidos finos e realizavam um comércio entre as províncias do reino e com outras regiões distantes. Para facilitar as trocas comerciais, eles usavam os zimbôs, que eram conchas marinhas da Luanda ou Angola, usadas como moedas. A cristianização do Reino do Congo. No final do século XV, com a chegada dos portugueses à região, teve início a desestruturação política, social e cultural do Reino do Congo. Apesar de convertidos ao catolicismo, os chefes do Reino do Congo acabaram tendo seu poder enfraquecido devido ao comércio de escravos ter sido repassado dos reis do Congo para os portugueses. Antes controlado pelo Mani-Congo, agora a venda de escravos era controlada pelos portugueses. Feitorias portuguesas na África. No decorrer do século XV, os portugueses intensificaram a exploração da costa atlântica, e o objetivo era descobrir a fonte de ouro que os mercadores muçulmanos transportavam em suas caravanas para o norte da África, e enquanto isso reconheciam o litoral africano e colhiam informações. O problema é que os portugueses, ao fazerem o trajeto pela costa africana,
fazendo reconhecimento e buscando informações sobre fontes de ouro, eles atacavam aldeias litorâneas e capturavam alguns poucos escravos, porque os africanos litorâneos sabiam se defender muito bem. Percebendo que esses ataques ao longo da costa não dava muito resultado, porque eles não conseguiam as informações que queriam e conseguiam escravizar alguns poucos africanos, então os portugueses resolveram mudar a sua forma de abordagem, né? E aí passaram a negociar pacificamente com os africanos, tanto a compra de escravos, né, como de outros produtos, como o ouro, por exemplo. Os sistemas de feitorias. As feitorias portuguesas ao longo da costa africana eram, na verdade, entrepostos comerciais fortificados, construídos nas regiões litorâneas, né? Já existiam na Europa desde a Idade Média, né, esses portos em cidades comerciais, né? Por exemplo, os portugueses construíram feitorias em Antuérpia e em Bruges, região de comércio e artesanato, né? Nelas o feitor, o comandante, representava os interesses tanto do rei como dos grandes comerciantes portugueses, né? E na costa africana, as feitorias ganharam grande importância econômica e militar. O objetivo das feitorias. O objetivo das feitorias era atrair para o litoral as atividades comerciais desenvolvidas no interior do continente africano, né? E assim controlar o comércio de mercadorias que iriam para as rotas transarianas. Ou seja, era substituir as caravanas pelas caravelas e estabelecer assim um comércio, né, monopolizado e militarmente defendido pelas feitorias. Bem, esse vídeo foi um resumo objetivo, claro e direto sobre a África e a chegada dos europeus no continente africano do século XV. Espero que vocês gostem, deixem um comentário, se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.